Pessoal, boa tarde. Hoje falaremos um pouco sobre silicatos. Na última aula, só para recapitular, nós comentamos sobre silicatos, sobre os diferentes tipos de silicatos, diferentes grupos. São 7 grupos. Vocês se lembram quais são esses 7 grupos de silicatos que nós vimos na semana passada? Mesosilicato, sorosilicato, ciclosilicato, inosilicato de cadeia simples, inosilicato de cadeia dupla, filosilicatos e tectosilicatos, certo? Estão lembrando dessa aula da semana passada, que o assunto era mais complicado um pouco? Na aula anterior, nós ficamos apenas na parte teórica. Hoje, nós vamos linkar um pouco aquele assunto, esses diferentes grupos de silicatos, mas mostrando para vocês alguns exemplares que nós temos aqui no laboratório, na UFLA, e o que seria apresentado para vocês presencialmente, se fosse esse o caso, né? Então, eu fiz alguns vídeos que vou mostrar para vocês de exemplos desses diferentes grupos de silicatos. E, em seguida, falaremos um pouco sobre os não silicatos, certo? Fechando toda essa parte aí de minerais. Bom, na semana passada nós falamos desses grupos dos silicatos, os 7 grupos, e o primeiro deles, os nesosilicatos, tem alguns exemplos dos que a gente tem amostra no laboratório, que são os que a gente vai apresentar para vocês hoje. Todos que a gente vai apresentar são os que a gente tem amostra no laboratório. Os dois que a gente tem como exemplos de nesosilicatos aqui são os chamados olivinas e granadas. Todos eles, lembrando, são nesosilicatos, ou seja, apresentam tetraedros isolados. Lembrando que cada figura dessa representa um tetraedro, essa letra M está relacionada à presença de cátions. Temos tetraedros isolados por cátions. E os tetraedros vão se ligando a cátions, e cátions se ligam a outros tetraedros, e assim sucessivamente. Então, nesse caso, esses minerais apresentam grande quantidade de ligações iônicas. Lembrando das olivinas, esse grupo de minerais ocorre lá no início da série de Bowen, no início da formação de minerais com resfriamento do magma. Então, apresenta grande quantidade de ligações iônicas e, portanto, consequentemente, não é muito resistente ao intemperismo. Ok? Aqui um exemplo, uma foto de uma olivina, de cá uma granada. Olivinas são pouco resistentes ao intemperismo, são comuns em rochas ígneas, máficas, até aproveitando, nós comentamos algumas vezes só sobre esse termo, máfica. Daqui 2 semanas começaremos a ver rochas. Rochas ígneas são essas formadas pelo resfriamento da lava ou do magma. E máfica, esse termo significa rochas de cores escuras devido à presença de minerais ricos em magnésio e ferro. Magnésio, ferro, certo? Então, rochas máficas são rochas de cores escuras, ricas em magnésio e ferro. E a olivina se apresenta lá no início da série de Bowen. Aqui uma foto de uma amostra de olivina que nós temos no laboratório, essa cor mais esverdeada. O nome olivina vem justamente de verde oliva. Lembra ali azeitona, aquele verde de azeitona? É o verde que lembra a cor da olivina, por isso o seu nome olivina. Aqui um vídeo dessa mesma amostra, só para girar a amostra, para vocês perceberem como que é a amostra em 3D. Né? Então, as porções esverdeadas aí de uma olivina. É um mineral de cor esverdeada, então, assim, já facilita um pouco a sua identificação por essa cor ser menos comum em relação a de outros minerais. E aí a granada, também amostras de laboratório, amostras que nós temos por aqui. Então a granada já tem cor mais avermelhada, bem mais avermelhada. E aqui o videozinho manipulando a granada. Eu lembrei aqui que a granada, por essa cor mais avermelhada, mais chamativa também, eu assisti uma vez uma série de uns pesquisadores, uns cientistas buscando rubi na Dinamarca, e
eles estavam procurando, cavando algumas rochas, procurando partes de rubi, e no início eles encontraram vários minerais dessa cor, mais avermelhada, e acharam que fosse rubi, mas logo em seguida identificaram como granada, como esse mineral que está aí no slide. E é interessante que tem algumas praias no mundo que apresentam areia de cores diferentes de acordo com os minerais presentes na areia, certo? Já falamos em outras aulas que a areia é apenas a classe de tamanho de partículas minerais. Então, qualquer mineral pode estar ali no tamanho de areia. Normalmente, aqui no Brasil, nós temos areia de cor mais clara, talvez um pouquinho amarelada, que são basicamente, que é uma areia basicamente composta por quartzo. Tem pedacinhos de mica, de moscovita, são aqueles pedacinhos brilhantes, mas basicamente esses dois minerais. Agora, tem praias no mundo com areia composta por outros minerais. Um exemplo seria uma praia na Califórnia, que apresenta grande quantidade de granada na fração areia. Então, a cor da areia fica com essa cor mais rósea, mais avermelhada, puxando talvez para um lilás, dependendo da quantidade. Então, são praias turísticas, né, com cor de areia bem diferente, que atrai a atenção para o turismo. E ainda, uma outra praia, essa no caso é no Havaí, com grande presença de olivina na fração areia, e a cor da areia fica esverdeada, certo? Então, vocês podem buscar isso na internet, praias com areia colorida, coisa do tipo, tem areia avermelhada, tem areia mais escura, tem várias cores mesmo, né? Aqui só coloquei esse slide, porque são diferentes, não sei se alguém aí já visitou alguma praia com areia de cor tipo lilás ou esverdeada, mas é principalmente para vocês vincularem, para vocês ligarem sempre a questão de areia, silt e argila, que são tamanhos de partícula, aos minerais presentes nessas frações, certo? Então, areia, silt e argila são apenas classes de tamanho de partículas minerais. E por isso, aqui temos uma areia composta mais por granada, ficando com essa coloração mais lilás. No caso de uma areia contendo muita olivina, no Havaí. Por que será que no Havaí tem essa praia com muita olivina na fração areia? Olivina é resistente ao intemperismo ou não? Lembrem lá da série de Bowen. Não. Não é, né? Não é. Isso aí, muita gente rápida aí nas respostas. Continuem assim. A olivina não é resistente ao intemperismo. Mas então por que tem bastante olivina na fração areia dessa praia? Será que é coincidência ser no Havaí? No Havaí não está havendo bastante vulcanismo, como vimos em aulas passadas? São ilhas formadas mais recentemente, não é isso? E a lava do Havaí, lava basáltica, rica em ferro, magnésio, cálcio, certo? Que favorece a formação de olivina. Então, não é coincidência. Uma praia rica em olivina, são várias no mundo que apresentam isso, não são muitas, mas tem outros locais com areia rica em olivina. Mas, nesse caso aí do Havaí, tem relação, com certeza, com esse vulcanismo recente que ocorre no Havaí, nas ilhas do Havaí, certo? Aqui no Brasil a gente encontraria isso? De jeito nenhum. Areia de olivina aqui, de jeito nenhum. Como a gente já comentou, os solos aqui são muito intemperizados. Não tem vulcanismo há milhões de anos. Então, o que já teve de olivina no território brasileiro, hoje possivelmente já não existe mais, porque já foi tudo intemperizado. A olivina já se transformou em outros minerais que estão aí presentes hoje. Passando para esse segundo grupo de silicatos, os sorosilicatos, nesse grupo são minerais mais raros um pouco. Nós não temos uma amostra de tamanho grande de algum mineral desse grupo, né? Algum mineral dos sorosilicatos, do grupo dos sorosilicatos. Esse slide é o mesmo que vocês viram na aula anterior, são umas informações gerais sobre sorosilicatos, proporção de silício e oxigênio 2:7, a fórmula geral. Eles são menos comuns em solos, e um exemplo de sorosilicatos é justamente o epídoto.
esse mineral que está aí na foto. Outros minerais que já são mais comuns, não muito em solos, mas já comuns, mais comuns, os ciclosilicatos, conforme nós vimos na semana passada, eles apresentam 6 tetraedros, formando um anel, tipo o que está aqui representado nesse slide. Cada tetraedro compartilha 2 átomos de oxigênio, então um tetraedro aqui, compartilhando um oxigênio para cá e outro para cá, todos fazem isso. Existem cátions para ligar esses anéis, e são minerais de um grupo que são... os minerais desse grupo são pouco comuns em solos. Em contrapartida, alguns desses minerais aí do grupo dos ciclosilicatos são muito famosos. A esmeralda, por exemplo, né, alto valor econômico, água marinha também. Esses dois minerais são variações do berilo, que nós vimos na semana passada como um dos representantes dos ciclosilicatos. Então, temos aí esmeralda, água marinha, e alguns outros exemplos, como a turmalina. A turmalina azul, nós comentamos semana passada, lembrando, alto valor econômico. A turmalina azul apresenta essa coloração pela maior quantidade de cobre presente nesse mineral. E tem turmalinas de várias cores, como a gente comentou, preta, esverdeada, rósea, então várias outras cores. A preta é uma das mais comuns. E aqui, girando, né, a turmalina, quando tem esse brilho, a gente percebe uns feixes verticais que são típicos desse mineral, reflexos da sua estrutura cristalina. Então, um exemplo aí dos ciclosilicatos. Passando para inosilicatos de cadeia simples, lembrando, eles têm essa estrutura, os tetraedros se ligam, cada tetraedro compartilha 2 átomos de oxigênio, e entre os fios, entre as cadeias, né, lembrando, ino significa fio, fibra, justamente por esses fios de tetraedros, que são intercalados por faixas, por fios, lâminas de cátions. Exemplos desses minerais, desses silicatos, são os piroxênios. Piroxênios, lembrando lá da série de Bowen, vem logo abaixo das olivinas. Então, novamente, são minerais pouco resistentes ao intemperismo. Eles são encontrados em um pouco maior quantidade em solos menos intemperizados. Solos mais intemperizados, tipo aqui no Brasil, não existem muitos piroxênios. Não encontramos muitos piroxênios. Ok? Exemplos de minerais desse grupo: augita, estatita, jadeíta, rodonita, que está aqui no slide também, rodonita, que está aqui também nesse slide, são exemplos de piroxênio, mas, novamente, esses minerais são mais encontrados em solos menos intemperizados. Então, no Brasil, nós não temos grande quantidade de piroxênios nos solos. Passando para um outro grupo de silicatos, inosilicatos de cadeia dupla, são um pouco semelhantes ao grupo anterior, mas aqui as cadeias de tetraedros são duplas, como o nome já indica, né? No anterior nós tínhamos apenas uma aqui, por exemplo, agora tem mais uma ligada a essa primeira. E essas duas cadeias que se ligam a cátions, e esses cátions se ligam a uma outra cadeia, e assim sucessivamente. Esses tetraedros compartilham de 2 a 3 oxigênios, átomos de oxigênio. Esse, por exemplo, compartilha 3, um aqui e um aqui. Esse outro compartilha 2 apenas, um de cá, um de cá. Aqui em cima teria uma nova camada de cátions. Novamente, são minerais que pertencem a um grupo que não é muito comum nos solos brasileiros, os anfibólios, certo? Anfibólios estão logo abaixo dos piroxênios na série de Bowen. São um pouco mais resistentes ao intemperismo que os piroxênios, mas não tão resistentes assim. Então, também não encontramos muitos anfibólios nos solos brasileiros, certo? Então, aqui temos como exemplos de anfibólios hornblenda, actinolita, que é esta aqui, tremolita, que está de cá, crocidolita, que é o asbesto, e apenas girando essa amostra de actinolita, dá para ver vários feixes que esse mineral apresenta, então facilita um pouco a sua identificação. Novamente, pertence ao grupo dos anfibólios, esses inosilicatos de cadeia dupla.
Reparem que dá para fazer essa relação dos minerais da série de Bowen, dos grupos de minerais da série de Bowen, com os grupos de silicatos que cada um deles pertence. Certo? E tem uma questão interessante. Quando nós somamos a quantidade de piroxênios com a quantidade de anfibólios na crosta, o valor desses minerais em conjunto é de 16,8%. Então, esses dois grupos de minerais correspondem a 16,8% da crosta terrestre. São minerais consideravelmente comuns na crosta, né, em diferentes partes da crosta. Mas esses dois grupos, no total, chegam a 16,8% da crosta. Daqui a pouco vamos falar de outros grupos que têm maior quantidade na crosta. Chegando em filosilicatos, que nós comentamos bastante, é aquele grupo mais complexo de silicatos, porque não apresentam só lâminas de tetraedros de silício, mas sim também lâminas de octaedros de alumínio. Então, estão lembrados disso, né? Eles podem apresentar uma lâmina de tetraedros de silício para uma lâmina de octaedros de alumínio, ou então duas lâminas de tetraedros de silício para apenas uma lâmina de octaedros de alumínio. Por isso, eles podem ser caracterizados como minerais 1 para 1 ou 2 para 1, de acordo com o número de lâminas de tetraedros e lâminas de octaedros. Sempre uma lâmina de octaedros. E o número de lâminas de tetraedros pode variar de 1 ou 2. Uma ou duas. Só uma pergunta. Quais minerais são mais intemperizados? Os minerais dos filosilicatos aí, os 2 para 1 ou 1 para 1? Quais são mais intemperizados? 1 para 1? Todos concordam? 1 para 1? Beleza. 1 para 1 são mais intemperizados. Lembre-se, à medida que os minerais se intemperizam desse grupo, eles perdem uma lâmina de tetraedros. Então, os menos intemperizados são 2 para 1. Vocês estão lembrados? O Brasil tem mais solos intemperizados ou solos menos intemperizados? Lembrem-se do clima, o que interfere no intemperismo. Mais intemperizados? Então, nós temos aqui mais 1 para 1 ou mais 2 para 1? Mais 1 para 1, certo? Solos brasileiros são mais intemperizados, lembrando, não sofrem glaciações há alguns milhões de anos, pelo menos alguns milhares de anos. Então, os solos aqui presentes no território brasileiro estão sofrendo intemperismo há alguns milhares de anos, pelo menos. Isso já é tempo suficiente para se tornarem bastante intemperizados. E os minerais 2 para 1 que existiam aqui antes, grande parte deles já foram transformados em outros minerais, já sofreram intemperismo. Temos aqui hoje, então, maior quantidade de minerais 1 para 1. Tem exceções, de acordo com a região, de acordo com a intensidade do intemperismo, de acordo com a região do país. Vocês já comentaram, tem regiões com intemperismo menos acentuado, não é isso? Ou seja, limitado pela temperatura mais baixa, ou pela menor quantidade de água no sistema, no ambiente. Exemplos, região sul e região semiárida nordestina, semiárido nordestino. São locais com menor intemperismo, só os menos intemperizados. Mas, no geral, no Brasil, dominam minerais 1 para 1. Lembrando, filosilicatos são muito importantes para nós em solos. Vamos falar bastante desse grupo aí. Não só hoje, para frente, para o restante do semestre. Lá na pedologia, nas outras matérias de solos também. Então, é um grupo que a gente tem que ficar bem atento a ele. Compreender bastante. Certo? E essas perguntas que são interessantes, tá? Para a próxima semana, para os questionários aí. Relacionando minerais, solos, intemperismo e por aí vai. Só uma última. Estou já ajudando para a semana que vem, né? Outra pergunta. No semiárido nordestino, então, nós teremos maior chance de encontrar mais minerais 1 para 1 ou 2 para 1? E por quê? Faz sentido ou não? Tá, é mais seco, mas é quente. Então, se é seco e quente, vai ter muito intemperismo? Vai ter muitas reações químicas? Vão ter muitas reações químicas? Não, não é isso? Para ter maior velocidade das reações, não são necessários calor e umidade?
Sim, beleza. Lá só é quente, né? Não é muito úmido. Então, isso acaba limitando o intemperismo. Lá, teríamos mais chance de encontrar minerais, de encontrarmos minerais 2 para 1, certo? Beleza? Então, lembre-se dessas relações. Se tiverem dúvida, a gente pode ir conversando aqui. Então, lá realmente encontraríamos mais 2 para 1 do que no restante do país. Região Sul, mais 2 para 1 também, né? Mas talvez em menor quantidade do que no semiárido nordestino. Porque lá faz calor, faz frio também, mas faz calor e tem umidade. Beleza? Exemplos de filosilicatos, esse grupo é bastante diverso, mas os que a gente mostra mais em aula prática aqui no laboratório, até pelo tamanho, são as micas. Mas só exemplos ainda. Além das micas, caulenita, que é super importante em solos, é um mineral 1 para 1, proveniente do intemperismo de vários minerais, por exemplo, feldspatos podem sofrer intemperismo e se transformarem em caulinita, e vários outros minerais também se transformam em caulinita. Por isso, a grande quantidade desse mineral em solos do mundo todo, não só nos brasileiros. Esmectita, vermiculita, esses dois últimos são minerais 2 para 1, também encontrados em solos. Mas e aí, temos, será, muitas esmectitas e vermiculitas nos solos brasileiros? Tá ficando fácil agora, né? Sim ou não? Esmectitas e vermiculitas. São 2 para 1. Não, beleza. Tá? 2 para 1, temos pouca quantidade aqui. Bom, sobre as micas que nós iríamos mostrar aqui presencialmente, sobre as micas, existem vários tipos de mica. Mica faz parte de um grupo de minerais, ok? Então, existem vários minerais nesse grupo das micas. Exemplos, biotita, essa de cor mais escura, moscovita, uma mica de cor mais clara. As fotos aqui não ficaram muito nítidas, né? Mas a lepidolita, por exemplo, tem uma cor lilás. Aqui na foto eu acho que dá para perceber, mas não está tão nítida. Ela é bem lilás mesmo. E a fucsita, uma cor esverdeada. São tipos de mica, tem outros tipos, tem outras micas também. Logopita, tem outras micas, mas essas são as que nós temos aqui de amostra no laboratório. A foto da fucsita que eu tirei não ficou tão esverdeada, então eu peguei uma disponível na internet. Aqui o link de onde tinha a foto. E aqui, lembrando, micas, filosilicatos, filo lembra folha, lâmina, então esses minerais todos são compostos como se fossem folhas sobrepostas. Ativando aqui o vídeo, eu acho que ele vai travar, porque esse vídeo ficou maior um pouquinho, deve travar daqui a pouco, não sei, mas vocês viram a moscovita, aí a lepidolita, de cor lilás, a fucsita, cor esverdeada, aí é o ponto que trava o vídeo, né? E ainda tínhamos a biotita. Só para falar um pouquinho desses diferentes tipos de mica, moscovita e biotita são mais encontradas em solos, certo? A moscovita mais encontrada do que a biotita, justamente porque ela é mais resistente ao intemperismo. Lembrando, as duas ocorrem lá na série de Bowen, estão representadas na série de Bowen. A moscovita é a penúltima, está logo acima do quartzo, lá no final da série de Bowen. Então, ela já apresenta mais ligações covalentes, já é mais resistente ao intemperismo. A biotita está abaixo dos anfibólios, então tem mais ligações iônicas do que a moscovita e se torna mais suscetível ao intemperismo. Nos solos brasileiros temos mais moscovita do que biotita, certo? Mas são dois minerais muito comuns em solos. As micas, em geral, são, mas esses dois tipos de micas são os mais comuns em solos. A moscovita apresenta potássio na sua composição química como elemento diferencial. Todas elas têm uma composição básica, mas tem alguns elementos que são diferentes, são característicos de cada tipo aí de mica. A moscovita apresenta mais potássio, biotita apresenta mais ferro, por exemplo, magnésio também, então daí a sua cor mais escura. A fucsita tem essa cor esverdeada pela presença de cromo, e a lepidolita tem essa cor lilás pela presença de lítio. Lítio, que tem hoje é muito utilizado na confecção de baterias para celulares e tudo mais. Então, esse mineral apresenta maior quantidade de lítio.
Só uma questão interessante sobre a lepidolita. Vocês perceberam, as micas têm uns nomes diferentes. Moscovita, antes disso, a moscovita tem esse nome por causa de, pelo que consta, era um mineral muito encontrado em Moscou, na Rússia. Então, moscovita meio que significaria mineral de Moscou. E já vi uma vez que a moscovita era muito exportada da Rússia para outras regiões da Europa, outras cidades, há bastante tempo, há vários séculos, e utilizada como vitrô de igrejas, de catedrais, por essas colorações e dependendo da espessura do material, permitia a passagem de luz, é um material translúcido, né? Já a lepidolita tem esse nome por causa de lepido. Lepido significa escama. Não sei se vocês fazem, vocês terão entomologia no curso de vocês, na grade curricular, talvez seja optativa ou eletiva para o curso de vocês. Tem uma ordem de insetos. Entomologia é a ciência que estuda os insetos. Então, tem uma ordem de insetos chamada Lepidoptera. Então, as lepidópteras são borboletas e mariposas. Ptero, asa, lepido, escama. Então, são insetos que apresentam escamas nas asas. Vocês já devem ter ouvido falar, alguém aí já deve ter ouvido isso em alguma época, que tem mariposas, né, dependendo da região, o pessoal chama de bruxa, são umas mariposas maiores, mais amarronzadas, mais escuras, que, o mesmo para borboletas, o pessoal fala que tem que tomar cuidado porque elas soltam um pozinho e esse pozinho pode cegar. Alguém já ouviu falar isso? Deixa eu ver aqui no chat. Sim, né? Já ouviram falar? Muita gente já ouviu. Essa ordem de insetos, esses insetos, são desse grupo de lepidópteros. Quando eles batem a asa, podem soltar, podem cair algumas escamas, que é justamente esse pozinho. Pelo que eu já ouvi falar, cegar é mais raro, né? Eu acho mais difícil. Mas pode provocar uma alergia ou coisa do tipo. Estou falando isso só para tentar ajudar vocês a associarem os nomes dos minerais a algum grupo que seja dos minerais, né? Por exemplo, lepidóptera, ou lepidolita aqui, lepidóptera, escama, um mineral que parece que tem escamas, micas. Só para tentar associar, porque são vários nomes, né, que a gente vê nesse semestre. Certo? Então, uma coisa sobre lepidolita que facilita também lembrar desse mineral, de qual que é esse mineral. Então, lepidóptera, lepidolita, um assunto é esse, questão de escamas. Começa com L, tem cor lilás, e ainda tem lítio. Então, tudo com L. Lilás, lítio, lepidolita. Certo? As micas, o grupo das micas, pessoal, esse grupo representa 3,8% da crosta terrestre, em torno de 3,8% da crosta. Esses números são aproximados. Então, 3,8% das micas, mais 16,8% dos piroxênios e anfibórios juntos. Passando para o último grupo de silicatos, os tectosilicatos são aqueles de estrutura mais complexa, com os 4 átomos de oxigênio sendo compartilhados pelos tetraedros de silício. Eles apresentam o maior número de ligações covalentes dentre os grupos aí de silicatos e, consequentemente, alta resistência ao intemperismo. Fórmula geral SiO2, geral apenas, mas, como exemplos, temos quartzo e feldspato. Quartzo, vocês já viram bastante nos slides, já falamos bastante sobre quartzo, temos aí diversos tipos de quartzo, tem outros ainda que não estão nesse slide, que são mais comuns, né? Mas então temos quartzo leitoso, quartzo roxo, que é ametista, quartzo hialino, rosa, verde e enfumaçado. Os quartzos, esse grupo de minerais aí, ocupa em torno de 12% da crosta terrestre. Já os feldspatos, existem 3 tipos de feldspatos, basicamente, mas esse grupo é muito grande. Dentro desse grupo existem diversos minerais, mas eles podem ser classificados em 3 categorias: feldspatos potássicos, feldspatos sódicos e feldspatos cálcicos, certo? Mas existem diversos minerais dentro desse grupo.
e aí eles podem se encaixar numa dessas três categorias. Por exemplo, potássio, nós temos a ortoclasita, e temos vários nomes aí de feldspatos, vários minerais. Por exemplo, bitonita, anortita, labradorita, são vários minerais do grupo dos feldspatos. E eles compõem, eles fazem parte aí de 59,5% aproximadamente da crosta terrestre. Esse é o grupo de minerais que mais ocupa a crosta terrestre, que mais ocupa o volume da crosta, 59,5%, certo? 5 vezes mais do que o quartzo. Quartzo, 12%, né? Feldspatos, praticamente 60%. Então, 5 vezes mais feldspatos na crosta do que quartzo. Só para aproveitar isso, por que tem tanto feldspato assim na crosta, e a gente já comentou que nos solos não tem tanto feldspato? Isso acontece pela maior quantidade de substituição isomórfica nos feldspatos do que nos quartzos, igual falamos semana passada. Então, lembrando, substituição isomórfica nos tetraedros de silício, por exemplo, o átomo de silício sai desse tetraedro, na verdade, quando o tetraedro está se formando, em vez de ficar ali no centro dos oxigênios, um átomo de silício, fica um átomo de alumínio. E aí tem um desbalanço de cargas. Silício 4+, alumínio 3+. Então dá um déficit de carga, sobra uma carga negativa. E essa carga negativa tem que ser compensada por meio de uma ligação iônica com um cátion. Isso acontecendo em vários tetraedros, aumenta a quantidade de ligações iônicas do mineral, que são mais fracas do que as covalentes, e, portanto, o mineral fica mais suscetível ao intemperismo, fica menos resistente ao intemperismo. Como os feldspatos apresentam mais substituição isomórfica do que os quartzos, eles têm mais ligações iônicas e são menos resistentes ao intemperismo, por isso tem pouco feldspato por aí nos solos mais intemperizados, tem muito mais quartzo. Só um videozinho de 3 amostras de feldspatos que nós temos no laboratório. Essa primeira, mais avermelhada, essa segunda meio esverdeada, e a terceira mais esbranquiçada. Até queria aproveitar essa terceira aí, para mostrar, primeiro, os 3 planos, esse plano está tendo brilho, tá vendo? O segundo plano também tem brilho. E o terceiro plano não tem brilho, que é uma das características de feldspatos que a gente comentou, ter brilho em 2 planos, o terceiro plano não ter, auxilia na sua identificação. Certinho? Ok? Então, isso aí é decorrência da clivagem dos feldspatos, e, portanto, isso é uma das características que auxilia na sua identificação. Nas aulas práticas, nas provas práticas, muita gente confunde quartzo leitoso com feldspato de cor mais clara, tipo ortoclasita. Mas, lembrando, quartzo não tem clivagem, tem fratura. Feldspatos têm clivagem. E essa questão de ter brilho em 2 planos pode auxiliar na identificação de feldspatos. Bom, só para a gente fechar essa parte dos silicatos aqui, se a gente somasse feldspatos, mais quartzos, mais piroxenes e anfibólios, micas e olivinos, nós teríamos em torno de 92% da crosta ocupado por esses minerais, pelos minerais desses grupos aí. Todos eles são grupos de minerais, né? Ou seja, são nomes que todos eles apresentam vários minerais diferentes dentro de cada um desses grupos. Então, reparem, só esses 6 grupos aí já são responsáveis por em torno de 92% da crosta. Esses são os minerais mais comuns da crosta terrestre, os minerais pertencentes a esses grupos, certo? Mas temos 8% ainda de minerais diferentes, que são pertencentes ao grupo dos não silicatos, ok? Ou mesmo outros grupos de silicatos que não foram falados aqui, por exemplo, epídoto, né? Turmalina e tal, que são ciclosilicatos, sorosilicatos no caso do epídoto. Então, esses 6 grupos aí são responsáveis por 92% da crosta. Os outros 8% são outros minerais não pertencentes a esses grupos. Dentre eles, os não silicatos, mas também alguns outros silicatos.